Olá, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? E aí, animados? Eu estou animadíssima. Tudo bom? Gente, desculpa, tive um probleminha aqui, tive que sair, mas já voltei e estou animadíssima com um conteúdo show para vocês. E aí, como vocês estão? Tudo bom? Vamos lá então? Já manda esse aviãozinho aí para um amigo, para uma amiga, que hoje eu tô cheia de vontade de compartilhar muita coisa boa para vocês. Um conteúdo top. Quem já tem um amigo aí micropigmentador ou alguém que deseja entrar na área, já vamos compartilhar, porque nós vamos hoje aprender muito aqui. Oi, Lucas! Obrigada pelo carinho. Ai, obrigada. Fiquei feliz com o elogio, viu? Porque eu tô sofrendo com esse cabelo aqui, ó. Todo dia eu tomo couro desse cabelo curto. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Como vocês estão, gente? Dá um oi aí. Gente, eu tô assim, tô me acostumando ainda com o meu cabelo curto, né? Porque a vida inteira com cabelo grande e de repente cabelo curto e anelado é um couro todo dia. Quem já tá acostumado aí com cabelo anelado e curto já pode me dar as dicas aí, porque todos os dias eu tomo couro. Ai, boa noite, Anne. Tudo bem com você? Ai, obrigada pelo carinho. Então, gente, preparei um conteúdo show aqui. Olha, muitos profissionais têm muitas dúvidas de qual técnica atender a sua cliente. Então, o nosso tema de hoje é: qual a melhor técnica para a minha cliente, tá? Oi, Flávia. Obrigada pelo carinho, meu bem. Gostou do meu cabelo? Ah, fiquei feliz. Obrigada. Então, Lucas, saudade de receber as minhas alunas no Hotel Vertentes. Ai, que show! Pois é, nós vamos ter alunas em breve aí no hotel, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ter nova turma de curso e aí elas vão instalar aí, como sempre. São muito bem instaladas, viu? Obrigada pelo carinho de sempre. Então vamos lá. Gente, ó, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, tá? Que eu vou respondendo e bora pra cima, vamos lá, tá? Então vamos lá. A gente tem várias técnicas da micropigmentação e eu costumo dizer o quê? O que é um trabalho realista? O trabalho realista é aquele que a gente retrata a realidade do cliente. Porque não tem como a gente querer entregar um trabalho realista simulando a realidade de outro cliente em uma cliente que não é a realidade dela. Então não vai ficar um trabalho realista. Então a primeira coisa nós precisamos de fazer uma avaliação com o nosso cliente. Isso é uma conversa antes de fazer medidas de fotografia, de analisar pele, analisar pelos, espessura de fios. Essas questões nós vamos primeiro conversar com a nossa cliente para entender qual o desejo dela, qual o desejo, expectativa para a gente fazer a nossa entrega. Não tem como a gente entregar o que nós queremos somente. É claro que nós profissionais, nós temos uma visão do que é melhor para nossa cliente, mas isso tem que estar atrelado ao desejo dela. E expectativa. Uma pergunta muito importante que nós temos que fazer para nossa cliente é: qual a sua expectativa? Porque a cliente, ela tem um sonho, que é o primeiro de tudo, e depois uma expectativa. Então, às vezes, a expectativa da cliente não está dentro da realidade que nós esperamos de entregar para ela. E isso pode vir a causar uma frustração. Então, isso é muito sério, tá? Por isso, é importantíssimo uma conversa para a gente entender esse desejo e expectativa. Então, vamos lá. Porque nessa conversa nós vamos entender o que ela quer, o que ela necessita, porque muitas vezes o que ela quer não é o que ela necessita.
porque e outras vezes não é o que ela expecta. Então, porque às vezes a expectativa dela é uma e a realidade dela é outra. Então, nós temos que colocar tudo isso numa questão para a gente fazer a melhor entrega. Porque nós temos que entregar o melhor trabalho. Porque na hora que essa cliente sair de lá, quem encontrar com ela fala, nossa, quem fez a sua sobrancelha, por exemplo, se for um trabalho de sobrancelha? Ah, foi a Marli Teixeira. Ela não vai falar com a pessoa, foi eu que pedi esse trabalho que está na minha sobrancelha. Ela vai falar, foi a Marli Teixeira que falou, que fez. Foi a Cristina, foi a Paula, foi a Fernanda. Entendeu? Então, por isso nós precisamos de entender muito bem qual a necessidade, expectativa e desejo. E aí nós vamos para a entrega. Porque se é uma cliente que deseja ter uma sobrancelha muito preenchida, um trabalho de fio a fio não vai atender essa cliente. Porque o trabalho de fio a fio, ele tem os intervalozinhos de um fio, entre um fio e o outro. Aí tem um espaço, nesse espaço tem um clarinho que é da pele, que é o efeito de luz e sombra, que dá o efeito do fio a fio. Quando a cliente ela expecta uma sobrancelha muito cheia, quando você faz esse efeito de fio a fio nela, ela vai chegar pra você no retoque, ela vai virar e falar assim, tá precisando de mais um aqui, tá precisando de mais um aqui, não tá não? E mais um aqui, coloca mais um aqui, ó, preenche mais um aqui. E se você der ouvido a essa cliente, o que vai acontecer? A sua sobrancelha vai enchendo, 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 a ponto de preencher tudo e compactar. E aí você perdeu o seu trabalho de fio a fio, não foi a expectativa que ela estava do seu trabalho, não foi o que você queria entregar, porque não era o trabalho de fios. E nesse caso você poderia ter entregado para ela uma técnica de shadow, que é uma sombra linda e maravilhosa, que ia ficar um trabalho mais preenchido. Então, por isso, é muito importante você conversar antes. Qual que é o desejo, qual que é o gosto dela. Se ela já tem hábito de se maquiar, de passar sombra nessa sobrancelha. Ah, não, todos os dias eu maqueio minha sobrancelha. Eu já tenho o hábito de passar uma maquiagem, uma make cosmética, porque a shadow nada mais é do que um efeito de maquiagem que a gente faz com micropigmentação. Então, é uma make micropigmentada, a shadow. Então, a shadow é super indicada para essa cliente que já tem o hábito de usar uma make todos os dias. Ela vai ficar super satisfeita, tá? Então, aí, até agora, nós estamos falando de gosto, tá? De gosto. Agora, tem clientes que não abrem mão da fio a fio de jeito nenhum. Oi, Fábio, obrigada pelo carinho. Ai, gente, que delícia! Adoro quando vocês me falam que tem carinho por mim. Vocês são minha razão, né? Minha razão de viver. Eu amo meu trabalho, eu vivo pra micro. E estar aqui falando pra vocês é minha vida. Então, assim, eu amo. E quando eu recebo esse feedback, esse carinho, eu fico muito feliz, tá? Então, vamos embora viver de micro. Quem quiser aí entrar para micro, vamos embora fazer 10K com micropigmentação. É pra já. 2023 começar com tudo, tá? Hoje eu fiquei muito feliz com a minha cliente. Gente, ontem e hoje foi dia assim, de muita alegria com as minhas clientes. Na verdade, eu tenho assim muita felicidade sempre com as minhas clientes. Mas, gente, ontem e hoje... Ontem minha cliente, eu até já postei o vídeo dela. Ela falou que não queria filmar. No final do procedimento, ela ficou tão feliz que ela me pediu a máquina e ela mesmo filmou. E tá no Reels aí. Depois, quem não viu, vai lá ver que uma fofa, uma linda. Ela me filmou e me dedicou um carinho. Muito bom. Eu falo que isso é que nos move. Isso faz valer cada dia o nosso esforço.
E hoje, gente, teve outra que eu pus no story, depois eu vou pôr no feed. Muito bonitinha. Essa daí eu não tinha filmado, ela só tinha tirado foto. E na hora de lá embaixo, já eu desci pra despedir dela, ela falou pra mim, falou assim, você não me filmou, eu queria falar que eu tô aqui na Marli Teixeira. Gente, mas aquilo me desmanchou. Eu falei, você quer filmar? Então vamos filmar. Mais bonitinha. Então, assim, esse carinho, gente, não tem preço. Vale tudo, 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 tudo. Realmente é maravilhoso. Ei, Águida, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Então, quem tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando aqui qual a melhor técnica para a sua cliente, tá? Então, então eu tava falando do caso da Shadow, a pessoa que gosta do efeito de make. Glória, obrigada pelo carinho. E então, quando a pessoa já gosta do trabalho de make, eu, por exemplo, particularmente, Marli, a minha sobrancelha é efeito de sombra. Eu não gosto, pra mim, efeito de fio a fio. Por quê? Porque eu só ando maquiada, eu gosto da sobrancelha mais marcada, eu acho que a gente fica mais elegante, mais arrumada. Então, ou seja, é meu perfil. Por isso que a gente precisa de identificar o perfil da cliente pra gente fazer uma entrega perfeita. Quando a gente entende como é a cliente, nós vamos fazer aquela entrega perfeita. A cliente chegou toda discretinha, toda inibida, não usa maquiagem, ela já gosta de ser mais discreta. Não tem como você fazer algo mais marcante nessa cliente. Você vai errar se fizer um trabalho assim. Mas de toda forma você pode perguntar. Gente, a pergunta sempre é o caminho, tá? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, pergunte para sua cliente. Como é seu gosto? O que você quer? Eu sempre pergunto para minha cliente, qual o seu desejo? A minha pergunta sempre é essa primeira. Qual o seu desejo? Porque a gente tem uma ideia de qual seja o desejo dela, mas a gente não tem total certeza. A gente, na verdade, não tem certeza de nada, não é verdade? A gente só imagina. Então, a cliente, ela vai ali nos dar um feedback, ela vai nos falar tudo que a gente precisa saber pra gente fazer a entrega perfeita pra ela. E aí, quando ela fala, ela já vira e fala, eu quero um trabalho muito natural. Então tá, essa fala dela, eu quero um trabalho muito natural, diz o quê? Diz que é só um fio a fio? Ou diz que é uma técnica de sombra? Não quer dizer que é uma fio a fio, não, tá, gente? A maioria das pessoas acham que um trabalho natural é uma fio a fio. E aí está um engano de muitas pessoas. Ai, gente, aqui, ó. A Barroso tá falando aqui. Marli, além de ser uma profissional excepcional, você é uma pessoa linda e iluminada. Minha irmã e mãe rendemos o seu trabalho. Minha irmã e mãe nos rendemos ao seu trabalho. Minha cliente maravilhosa, linda. Ela vem todo ano e a gente faz ela, a mãe dela, a irmã. Lindeza! Adorei ter você aqui, viu? Saudade de você, está sumida? Pois é, volta mesmo, já deve estar precisando de refazer. Sua mamãe mesmo está sumidinha, muito sumidinha. Então, as pessoas acham que trabalho natural é fio a fio. E aí eu quero fazer aqui um comentário muito importante para você. Pode aí comentar para mim. Você acha que um trabalho natural é um trabalho de fio a fio? Fala para mim que eu quero saber de você. O que é um trabalho natural para você? Tá? Essa pergunta eu acho que é uma pergunta muito interessante. Porque as pessoas, elas chegam para mim e falam assim, eu quero um trabalho muito natural, eu quero um fio a fio.
E aí eu já te falo, nem sempre um fio a fio vai ser o mais natural para a minha cliente que está à minha frente. Por quê? Porque se ela tem uma sobrancelha, por exemplo, metade da sobrancelha tem pelos, a outra metade não tem, ela tem duas realidades de sobrancelha. Então nós precisamos de imitar, como eu disse no início da live, nós precisamos de simular a realidade da cliente, dos pelos dela. Então ali a gente vai fazer uma híbrida. Marli, o que é isso? O que é uma sobrancelha híbrida? Híbrida é uma junção de técnicas onde a gente faz fios e sombra numa mesma sobrancelha. Eu tenho uma técnica específica, eu até nem chamo ela de híbrida, eu chamo ela de Magic Hair and the Powder, que é uma sobrancelha onde eu coloco fio e sombra, porque a sombra ela não entra como sombra, ela não aparece o efeito de sombra. A sombra ali ela entra só no meiozinho, no corpo da sobrancelha, para dar um preenchimento de volume, fazendo um corpo como se estivesse cheia de pelos aquela sobrancelha. Naquela região onde precisa simular muitos pelos. Então, por exemplo, se existe muito pelinho aqui na frente e daqui para trás não existe, ou ao contrário, a gente precisa de simular aquela realidade. Então, a gente vai precisar de fazer essa junção aí. Se eu faço somente um fio a fio, que na maioria da mente das pessoas o fio a fio é o mais natural, vai ficar artificial. Por quê? Porque a cliente vai estar cheia de pelinho aqui, o volume de fios dela é natural, e aqui no final só os fiozinhos que eu desenhei. Então vai ficar artificial, vai ficar pouco. Compreende? Então eu vou precisar de simular a realidade dela. Então ali eu já faço uma híbrida. Eu já faço uma técnica específica, essa Magic Hair and the Powder, que é a técnica que eu levei para Barcelona. Em 2019 eu fui contratada a levar essa técnica que eu desenvolvi para Barcelona, que é uma técnica que fica super natural. Você nem percebe que tem algo de sombra ali. Essa técnica eu faço ela toda no Tebori, onde a gente trabalha fios e o efeito de sombra no pixel com a lâmina 3RL, ou 3 ou 5, depende da espessura da sobrancelha. Às vezes a gente pode trabalhar até um 8. Aí vai depender de cada caso, onde a gente vai fazendo um volume ali, a realidade da cliente. Você olha, você não vê nada de sombra ali, porque tem clientes que não gostam do efeito de sombra. Então, a cliente nem precisa de saber que você está fazendo sombra, porque não vai parecer que é sombra. Você vai falar que é uma técnica realista, e você está simulando a realidade dela. Então, por isso que nós profissionais precisamos de nos capacitar com todas as técnicas da micropigmentação. Se é sobrancelha, todas as técnicas dentro da sobrancelha, dentro das possibilidades de sobrancelha, porque chegam clientes com todas as necessidades, tá? Então, mas Marli, a sombra então não pode ser para qualquer uma? A shadow, tanto faz, shadow. Shadow é sombra em inglês. Shadow é mais bonito, né? Magic Shadow, a magia da sombra. Então, sim, perfeitamente. A técnica de shadow é uma técnica que ela cai bem em todas as clientes, ao contrário do fio a fio, que não cabe em todas as clientes. Não é que não cabe. Gente, tudo pode em todo mundo. Nada é proibido. Não é isso? Nada é proibido. Porém, nem tudo é o mais indicado. O que vai ficar mais perfeitamente encaixado. Agora, a técnica de sombra, ela fica linda em qualquer pessoa.
tá? Eu particularmente gosto muito. É a minha técnica preferida. Apesar de que eu gosto muito da Magic Hair and the Powder, que traz uma realidade impressionante, onde a gente traz os fiozinhos em volta e somente naquele corpo ali no meio que a gente mostra o preenchimento. Ela fica muito natural, mas eu só gosto dela em casos de necessidade. Em casos de luxo mesmo, de pessoas mais sem uma necessidade específica, eu gosto muito da Shadow. Se deixar por minha opção, fio ou Shadow, eu prefiro Shadow. Mas eu ouço muito o desejo da cliente. Por quê? Porque a cliente, ela vai embora para casa com a sobrancelha dela. Então, ela precisa de ficar satisfeita com aquele trabalho. Porque senão, amanhã ela vai ligar falando, não gostei. E aí, vai ser complicado. É muito complicado tirar uma micropigmentação. Então, o ideal é que a gente já coloque algo que a cliente vá gostar. Por isso, isso precisa ser muito especificado antes. Isso precisa ser muito conversado. Quando a minha cliente está em dúvida, eu chego a perguntar para ela dessa forma. Você tem certeza que você quer fazer a micropigmentação? Você não quer pensar melhor e vir num outro dia? Eu falo dessa forma, com essas palavras. Por quê? Porque a cliente tem que ter certeza de que ela vai fazer uma micropigmentação. Porque amanhã ela não vai tirar. Porque é sério, não é uma maquiagem cosmética que a gente tira amanhã. Então você, micropigmentador, precisa de estar ciente disso, de toda a forma que você precisa de conscientizar o seu cliente, tá? E um outro ponto muito importante, tá, gente? Eu parto do princípio de que nós precisamos de atender melhor a cliente dentro da técnica que a cliente necessita, tá? Mas isso quando o profissional está capacitado em entregar todas as técnicas. Chega um cliente aqui, ele precisa dessa técnica, eu sei. Chega outra cliente, ele precisa daquela técnica, eu sei. Por quê? Porque eu me dediquei em me capacitar em todas as técnicas da micropigmentação. Eu sou especializada em micropigmentação. Eu trabalho todas as técnicas. O que precisar, o que você me pedir de micropigmentação aqui, eu faço. Tá? Porém, às vezes vai chegar uma cliente na sua clínica, no seu espaço, que ela às vezes quer uma técnica ou necessita de uma técnica que você não está habilitada a entregar aquela técnica tão bem. E você faz uma outra técnica muito bem que vai atendê-la também. Então faça essa outra técnica que você faz muito bem. É preferível entregar uma outra técnica muito bem do que uma outra não tão bem, tá? Isso com toda certeza. Não ofereça uma outra que você não esteja capaz ainda de entregar. Nós só podemos oferecer aquilo que nós estamos capacitados, completamente capacitados, tá? Isso é muito sério. Eu sempre falo, não é sobre sobrancelhas, é sobre autoestima, é sobre sonho. Então, a nossa entrega ela não pode falhar. Então, por exemplo, se eu não faço muito bem a técnica de shadow, eu faço muito bem a de fios, eu faço a de fios. Se eu não faço bem a de fios, eu faço a de shadow, eu faço a shadow. Se eu faço bem a híbrida, eu faço a híbrida. Ou vice-versa. E se eu não sei fazer, só sei fazer uma técnica, você está atrasada no mercado. Hoje, quem não domina todas as técnicas está atrasada. Tem que dominar tudo, tá? Gente, eu tenho 10 anos de mercado. Sabe quanto tempo que eu faço todas as técnicas da micropigmentação? Arrisca aí, chuta aí, quanto tempo que vocês acham que eu faço todas as técnicas da micropigmentação? Desde quando?
Desde quando vocês acham que eu faço? Vamos ver. Gente, vocês estão vivos? Pode falar. Ó. 5 anos. 6 anos. 7 anos. Gente, há 10 anos. 4 anos, a Águida falou 4 anos. Desde sempre, exatamente desde sempre. Eu já entrei na área 6 anos. Eu faço tudo. 10 anos, a Glória, exatamente há 10 anos. É claro que quando eu iniciei, eu não era a expert que eu sou hoje. Lógico, isso aí é o treino, é o tempo que a gente vai se aperfeiçoando. Hoje eu tenho uma vasta cartela de cursos, de estudo, de desenvolvimento. Eu desenvolvi 7 técnicas. Isso porque de tanto estudar eu fui desenvolvendo as minhas próprias técnicas. Então, aos poucos a gente vai aprimorando. Mas quando eu entrei para micropigmentação, eu já entrei para arrebentar. Eu falei, eu quero, já que eu decidi, eu sou artista plástica, mas eu trabalhava só com pinturas. E depois que eu entrei para micropigmentação capilar, quando eu entrei para micropigmentação, eu não pintei mais. Nossa, minha blusa abriu. Eu não pintei mais, né? Não tive mais tempo de pintar. E eu costumo dizer que hoje a minha tela é viva, então a minha arte, a minha tela é viva, então, ou seja, eu continuo fazendo arte, mas a minha tela é viva, só trocou de... Acho que por isso que eu gosto tanto da micropigmentação, só que eu não pintei mais, nunca mais. Só que aí, quando eu decidi mudar de área e entrar na micropigmentação, eu pensei, não, então eu vou entrar pra valer. Não vai ser mais ou menos. Quando eu estava com 6 meses de micropigmentação, eu já tinha 6 certificados. Eu já estava assim com praticamente todas as técnicas e aí eu fui estudando e cada vez mais e cada vez exigindo de mim. Eu falava, isso não tá bom, e buscava mais estudo, buscava mais cursos e congressos e assim fui, tá? Por quê? Porque o aprendizado ele é constante. E se você perguntar, até hoje eu aprendo. Até hoje, é para sempre. Quem achar que não precisa aprender mais, já ficou para trás. Então, a gente precisa de aprender. É claro que tem gente começando agora. Que bom que quem está começando agora, a gente tem a possibilidade de já entrar começando com uma cartela mais ampla de cursos. Quando eu comecei era mais assim, aos poucos. Então era mais apertado. A gente tinha que fazer tinha que fazer outro, máximo de 2 em 2. E era mais puxado, mais apertado, e não tinha tantas especificações, e não tinha tanta naturalidade nos trabalhos. Até por isso que eu me especializei em sobrancelhas realistas, porque eu achava o trabalho muito artificial, e eu falava, isso não tá legal. E aí foi aí que eu desenvolvi o microblending realista. Eu falava, de tanto que aquilo começou a ficar na minha cabeça, não tá bonito. E aí eu fui desenvolvendo uma técnica mais realista. E aí as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Em 2 anos eu estava dando curso, porque as pessoas foram vendo o meu trabalho acontecer. E não era por minha vontade. Na minha vontade eu só queria entregar um trabalho de excelência para as minhas clientes. Tá? Então a gente precisa de querer entregar o melhor para a nossa cliente. Quando a gente quer entregar o melhor para a nossa cliente, o resultado, o sucesso, ele vem pra gente por consequência, tá? Do nosso bom trabalho. Então, eu falo isso pra vocês. Gente, queira o melhor para suas clientes, porque vocês vão ter o melhor pra vocês dessa forma, tá? Então,
O que é o trabalho bonito? O trabalho bonito é aquele trabalho que traz realidade. E você vai buscar a melhor forma que vai entregar a maior realidade da sua cliente para ela. E o que deixa melhor, mais bonito para ela, juntamente com as medidas, com a tonalidade, vai fazer um estudo da tonalidade dela, porque a tonalidade é um fator de naturalidade, as medidas precisam estar todas precisas, de acordo com visagismos. Aí já entra outras questões de outra live que eu vou fazer aqui, que eu vou dar uma live aqui onde eu vou dar uma aula para vocês de design para micropigmentação. Essa aula vai ser show, tá? Essa vai ser prática. Vai ser prática. Quem quer aí já pode comentar, eu quero, que eu vou dar essa aula. Design para micropigmentação vai ser show, porque o design é o começo de tudo. É a base. Se você não tiver um início bom, um desenho bacana, a sua micro não vai ficar legal, tá? Mas, então, enfim, é isso. Escolha a melhor técnica para sua cliente, mas dentro da realidade dela, dentro do desejo dela e da expectativa dela, tá? Então é uma junção de fatores. Isso tudo é dentro de uma conversa que você entende para chegar no resultado final. Graças a Deus eu nunca tive uma cliente que chegou para mim e falou: eu não gostei, eu quero retirar. Por quê? Porque eu sempre tive uma conversa muito séria antes, muito fiel, muito certinha, para não dar erro depois. Se você triscar, como diz o outro, triscar nessa conversa, não, isso aqui não tem muito problema, não deixa pra... Não pode deixar. Todos os pontos têm que serem levados em consideração, porque vai resultar lá no final. Então, toda questão é um pontinho importante para o resultado final. Tá bom? Gente, e aí você vai escolher o melhor aparelho, dermógrafo, tebori, isso não importa muito. Tem pessoas que vão adaptar melhor ao tebori, tem pessoas que adaptam melhor ao dermógrafo. Isso depende de profissional para profissional. O importante é a sua entrega dentro da técnica e a expectativa e o desejo do cliente, da sua cliente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Preparei com carinho, eu adoro estar aqui com vocês. Quem gostou já dá um like, compartilha, manda para uma amiga e já pode deixar a sugestão de tema aí para a próxima live. E bora fazer 10k com micropigmentação. E sábado eu tô aqui de novo, tá bom? Tamo junto sempre. Um beijo e até mais. Boa noite.